Olá, meu nome é Sidney e eu estou aqui para apresentar o trabalho realizado pela Fernanda e por mim, né, que tratou de debates sobre saneamento básico no ensino de química de nível médio, né, buscando confluências entre dois aportes teóricos, os estudos CTS, CTSA e as aproximações de Paulo Freire. Nós, então, partimos, né, da questão dos dados da cidade da Serra, porque esse trabalho foi desenvolvido e teve a inspiração da Serra aqui, né, de uma situação do saneamento básico da Serra, que estimava-se em 2019 que tinham 517 habitantes. Né? 85% dessa população tinha acesso a tratamento de esgoto e água potável. No entanto, a gente via na sala de aula, né, no ensino médio, né, a gente via que uma parcela da população ainda escolhia, né, usar as fossas e os poços artesianos, né, o que também apresenta risco, né, para a saúde humana e também ambiental, né? E vale ressaltar que 45% da população ainda não tem acesso, né, à questão do serviço ambiental, né, do saneamento básico ambiental, né, de esgoto. Então, o nosso trabalho ele vai tentar levar essas temáticas para a sala de aula a partir de uma série de debates que a gente vai produzir com os alunos e com o apoio também das tecnologias, né? Então, a gente vai discutir abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, a questão da limpeza urbana, né, com o manejo dos resíduos sólidos e a questão da drenagem de águas pluviais. Então, a gente parte do saneamento básico, a partir da Lei Federal 11.445, de 2007, né, que vai tratar do saneamento básico e levando, então, esses vários setores, né, do saneamento básico para a sala de aula. E aí, como aporte teórico, a gente vai tentar se apoiar nos estudos CTS e TSA, que a gente traz aqui dois autores, né? Um que é o Wilson Santo e Décio Alves, que são brasileiros, né? E a gente também vai trazer também o Glenn Akehead, do Canadá, que vai dar suporte aos nossos debates. E o estudo CTS e TSA, ele vai nos permitir não só ficar nos aspectos científicos e tecnológicos, mas também perpassar pela fronteira do conhecimento. Então, a gente vai perpassar por questões socioculturais, questões socioambientais, socioeconômicas, políticas e éticas. E a gente também vai aqui também trazer a pedagogia libertadora, né? A gente vai olhar para a pesquisa pedagogia libertadora, voltando o quê? Tentando valorizar os aspectos locais e regionais que a gente tem aqui, e aí trazendo as questões peculiares da região de Serra, do Espírito Santo. E com isso a gente tem, então, essa confluência entre esses dois, né, essas duas teorias, a questão da leitura aqui crítica da realidade que Paulo Freire nos permite trazer e a compreensão crítica sobre as interações entre ciência, tecnologia, sociedade e, no nosso caso, a gente ressalta também o ambiente, né? E aí o objetivo do nosso trabalho foi o de investigar o desenvolvimento desse projeto escolar, né, que discutiu a temática de saneamento básico urbano, né, com enfoque ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no contexto do ensino médio. E aí, como metodologia, a gente então organizou esse trabalho na forma de uma pesquisa qualitativa, né? Tratou de um estudo de caso sobre o desenvolvimento desta intervenção escolar de química, né? E os dados emergiram a partir de observações, rodas de conversa, relatos orais e escritos, aplicações de questionário, registros de imagem, né? Essa intervenção escolar, ela
recebeu o nome de Saneia Serra, né, que foi um trocadilho de saneamento e o nome da cidade Serra, né, aqui do Espírito Santo, né? Ele foi desenvolvido em 2019, de junho a dezembro de 2019, aconteceu na Escola Estadual Maria Olinda de Oliveira Menezes, no município da Serra, envolveu 90 alunos, foram 3 turmas de 30 alunos aproximadamente, da segunda série do ensino médio. As atividades que nós desenvolvemos foram atividades de sala de aula, palestras, aula de campo e uso da internet por meio do celular. E os conteúdos abordados foram os conteúdos de química e a fronteira do conhecimento. Então, nós envolvemos também língua portuguesa, ciências biológicas, física, sociologia do saneamento básico, debate sobre dados do IBGE, ecologia, entre outros conteúdos, né? Vale ressaltar a característica interdisciplinar que esse trabalho, né, teve no seu desenvolvimento. E aí, a intervenção escolar envolveu 5 etapas. Essas 5 etapas a etapa 1 se constituiu na constituição dos grupos de trabalho, a etapa 2 se constituiu nas oficinas temáticas, a etapa 3 na coleta de dados, né, por meio da aula de campo, da internet, das palestras, né, que eles assistiram, a etapa 4 foi a questão das reuniões dos grupos para organizar, para chegar à etapa 5, que foi a culminância, onde houve a mostra científica e os seminários de apresentação de resultados. Então, a etapa 1, consistiu na organização dos times, né, dos grupos de trabalho. Então, nós organizamos 6 grupos. Esses 6 grupos, na verdade, foi uma organização, mas em quase todo o tempo, todos os grupos participaram de todas as atividades, com exceção de algumas oficinas que eles tiveram assim, um enfoque maior, uma especificidade maior, né? Mas o grupo 1 tratou de tratamento de água, o grupo 2 tratou da palestra temática e do varal de fotos, o grupo 3 tratou do tratamento de esgoto, o grupo 6 tratou de questões da saúde envolvendo saneamento básico, o grupo 5 tratou da questão do volume de água gasto na escola, né? Então foi feito esse estudo, e o grupo 4 tratou da questão dos resíduos recicláveis e da questão do funcionamento de um biodigestor de alimentos, né? Então, para desenvolver todo esse trabalho, a gente usou a metodologia da aprendizagem baseada em projeto. Então, a gente também organizou o trabalho na forma da aprendizagem baseada em projeto. A oficina temática que constituiu, né, que foi contida na etapa 2, tratou da montagem de um filtro caseiro de garrafa PET, e foi muito interessante porque esse processo de praxis, né, e a praxis educativa que Paulo Freire defende, a gente acabou tentando, né, introduzir no projeto, onde a gente tinha uma atividade prática que tentava induzir debate sobre a temática maior, que era o saneamento básico, né? Esse foi um exemplo da garrafa PET, do filtro de caseiro a partir da garrafa PET. A gente também fez estudos dirigidos envolvendo o conteúdo de saneamento básico, a lei de saneamento básico, conteúdos de química. A gente também conseguiu fazer estudos dirigidos sobre a questão da organização do saneamento básico, envolvendo a casa, né, a parte doméstica e as conexões com a rua. Então, a gente vem, por exemplo, como que se conecta a casa com o abastecimento de água potável, a questão do esgotamento, né, sanitário, a questão da ligação com a drenagem de água, né? E aí, na oficina
temática 2, a gente fez então a montagem de uma maquete da estação de tratamento de efluente. A gente também fez um estudo dirigido sobre algumas questões de fronteira, como as questões de saúde, as questões econômicas, né? A questão envolvendo sociológicas em relação à acessibilidade do serviço de saneamento básico e os conteúdos propriamente dito de química, de biologia que estavam em torno dessa temática maior. A gente, então, fez o trabalho da montagem de um biodigestor de restos de alimentos, e isso foi muito bom para discutir essa coisa do reaproveitamento, né? A gente teve, na etapa 3, uma palestra com rodas de conversa com um profissional de saneamento básico. Ele foi lá na escola para fazer a palestra, proferiu a palestra para os alunos. Também a gente organizou uma aula de campo, foram 3 aulas de campo, né, contendo 3 etapas, o pré-campo, campo e pós-campo, onde a gente, nesse momento, a gente discutiu, né, a preparação e também fez parte também aquelas oficinas anteriores, e depois visitávamos o campo e depois o pós-campo. E aí a gente teve a aula de campo, esse aqui é um exemplo da aula de campo que aconteceu na estação de tratamento de água, lá em Carapina, na Serra, no Espírito Santo, mas também visitamos a estação de tratamento de efluente e também uma empresa ambiental. Também na etapa 4 nós fizemos algumas experiências no processo de produção do material para a apresentação da culminância. Nós fizemos algumas experiências, elaboramos algumas experiências de controle ambiental, pensamos algumas questões que são envolvidas no processo de controle ambiental, né? E tentando também perceber todos esses diferentes aspectos sociocientíficos, socioambientais, socioeconômicos discutidos a partir da temática central. E aí aconteceu a culminância, onde a gente, nesta culminância, os alunos apresentaram, cada grupo apresentou uma determinada temática maior, teve um mural de foto, teve a questão do biodigestor, então os alunos apresentaram uma espécie de feira de ciência, de mostra científica para a escola como um todo, fazendo então um processo de socialização do conhecimento. E, então, a gente tem as considerações finais, né, que a gente tem. Uma das questões mais importantes aí que a gente tem foi que esse projeto é um projeto grande, né, ele perpassou, ele discutiu a partir da temática central, saneamento básico urbano, ele permitiu envolver alunos da 2ª série do ensino médio, né, de uma escola pública, e perpassando por questões de ciência, tecnologia, economia, política, ética, cultura, sociedade e ambiente, né? Nós conseguimos produzir aproximações entre os 2 aportes teóricos, né? A questão da pedagogia de Freire e a questão dos estudos CTS, CTSA. A gente também fez a aula de campo, foi uma atividade importante, porque promoveu debates para além da sala de aula, né? A carga horária disponibilizada para a disciplina de Química de 2 tempos semanais não foi suficiente, então nós tivemos que lançar mão do contraturno para realizar essas atividades, sobretudo para realizar as aulas de campo na estação de tratamento de efluente, na estação de tratamento de água e na empresa ambiental. E, por fim, a gente, então, teve que lançar mão, né,
do acesso ao celular com internet, porque essas atividades com internet para acesso aos bancos de dados, as buscas nos periódicos e nos jornais, né, a escola não tem internet, então nós tivemos que lançar mão de atividades complementares e os alunos então trouxeram seus celulares, uma boa parte dos alunos tinham celular com acesso à internet, nós conseguimos produzir, né, conhecimento a partir dessas pesquisas, né, com o uso da internet. Vale ressaltar também que o celular também foi também um instrumento para o registro dos momentos, onde se tirava fotografia, né, dos momentos realizados, né, os momentos da intervenção pedagógica, né? Aqui a gente tem algumas referências, né? E eu queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.